Deslizamentos de terra, causas, consequências e medidas de mitigação. Os deslizamentos de terra, frequentemente chamados de movimentos de massa, são fenômenos geológicos que ocorrem quando materiais sólidos, como solos, rochas e vegetação, deslizam ladeira abaixo em terrenos inclinados. Esses eventos podem variar em intensidade e impacto, e são especialmente comuns em áreas de relevo acidentado, onde a inclinação do solo favorece a ocorrência desse tipo de movimento. A remoção da vegetação nativa, que normalmente estabiliza o solo por meio das raízes, é um fator crítico que contribui para a instabilidade das encostas e, consequentemente, para os deslizamentos. As causas dos deslizamentos de terra podem ser divididas em dois grupos principais, naturais e antrópicas. As causas naturais incluem fatores como a chuva intensa, a atividade sísmica, o degelo e a erosão. Por exemplo, períodos prolongados de chuvas fortes podem saturar o solo, reduzindo sua coesão e aumentando a probabilidade de deslizamento. Em contrapartida, as causas antrópicas referem-se às ações humanas que alteram a dinâmica natural do ambiente, como o desmatamento, a urbanização desordenada e a construção em áreas de risco. O crescimento populacional e a expansão urbana descontrolada têm levado à ocupação de áreas vulneráveis, exacerbando o risco de deslizamentos. Em muitas regiões urbanas, os deslizamentos de terra têm se tornado uma ocorrência cada vez mais comum e alarmante. O crescimento das cidades, muitas vezes desprovido de planejamento urbano adequado, tem promovido a ocupação de encostas e morros que são propensos a deslizamentos. As populações mais carentes frequentemente ocupam essas áreas, que oferecem moradia a preços mais baixos, mas que são, na verdade, extremamente vulneráveis a desastres naturais. Essa dinâmica resulta em tragédias, com perda de vidas e destruição de propriedades. A remoção da cobertura vegetal original é um dos principais fatores que contribui para a instabilidade do solo. As raízes das plantas desempenham um papel fundamental na manutenção da estrutura do solo, ajudando a absorver a água da chuva e a reduzir a erosão. Quando essa vegetação é removida, o solo fica exposto, tornando-se mais suscetível à ação da água e à erosão. Essa condição é frequentemente observada em áreas que foram desmatadas para a agricultura, construção de estradas ou expansão urbana. Além da remoção da vegetação, o uso inadequado do solo também é um fator de risco. Construções em áreas com alta inclinação sem os devidos cuidados, como drenagem adequada e contenção, podem aumentar a instabilidade do solo. O solo, quando saturado, pode perder a capacidade de suportar o peso das estruturas construídas, levando a um colapso. Essa situação é agravada pela falta de regulamentação e fiscalização nas construções, que muitas vezes desconsideram as normas de segurança. As consequências dos deslizamentos de terra podem ser devastadoras. Além da perda de vidas, os deslizamentos podem causar danos significativos à infraestrutura, como estradas, pontes e edifícios. As consequências econômicas também são profundas, com custos de recuperação e reconstrução que podem ser altos, muitas vezes, superam os recursos disponíveis. A reabilitação de áreas afetadas por deslizamentos pode levar anos, impactando a vida da comunidade local. A prevenção e a mitigação dos deslizamentos de terra são essenciais para proteger as comunidades em risco. Uma abordagem eficaz deve incluir o planejamento urbano adequado, que leve em consideração as características geográficas e climáticas das áreas a serem ocupadas. Além disso, a realização de estudos geológicos e de solos pode ajudar a identificar áreas de risco, possibilitando ações preventivas antes que desastres ocorram. Programas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas são estratégias importantes para estabilizar o solo. A reintrodução de vegetação nativa não apenas ajuda a fortalecer a estrutura do solo, mas também promove a biodiversidade e melhora a qualidade ambiental. Essas ações, quando implementadas de maneira colaborativa com as comunidades locais, podem promover um sentido de pertencimento e responsabilidade em relação ao meio ambiente. A educação e a conscientização das populações que vivem em áreas de risco são fundamentais. Informar os moradores sobre os sinais de perigo e os comportamentos adequados em caso de deslizamentos pode salvar vidas. Campanhas de conscientização podem ser realizadas para explicar os riscos associados à ocupação de encostas e as medidas de segurança que podem ser adotadas. Além disso, a implementação de sistemas de monitoramento e alerta precoce pode ser crucial em áreas propensas a deslizamentos.
Tecnologias modernas, como sensores de umidade e dispositivos de monitoramento de movimento do solo, podem ajudar a prever deslizamentos e a emitir alertas para as comunidades em risco. Esses sistemas devem ser acompanhados de um plano de evacuação bem definido, garantindo que as populações saibam como agir em situações de emergência. Os governos e as organizações não governamentais desempenham um papel vital na formulação e na implementação de políticas públicas que visem a mitigação dos deslizamentos de terra. A legislação deve garantir a proteção das áreas de risco e promover a construção de infraestrutura adequada. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para o monitoramento e a prevenção de deslizamentos são igualmente essenciais. A luta contra os deslizamentos de terra requer uma abordagem integrada, que leve em consideração não apenas as condições ambientais, mas também os fatores sociais e econômicos que influenciam a ocupação do solo. Ao promover um desenvolvimento sustentável, que respeite a capacidade do ambiente e a vulnerabilidade das comunidades, é possível reduzir os riscos e criar um futuro mais seguro para todos. Em resumo, os deslizamentos de terra representam um desafio significativo, especialmente em áreas urbanas em crescimento. Compreender suas causas e consequências é fundamental para a implementação de estratégias de prevenção e mitigação. Ao envolver as comunidades locais, promover a educação ambiental e investir em infraestrutura e tecnologias de monitoramento, é possível enfrentar esse fenômeno de forma eficaz e salvar vidas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!